Olá, aqui é a Gisele do canal Mamãe Te Ajuda e hoje eu tô aqui para falar sobre um tema que eu vejo muitas vezes nas redes sociais, vejo nas pesquisas do Google e também já me questionaram muitas vezes. A cura do autismo. Então, bora lá? Vem comigo. Já veio esse questionamento algumas vezes nas redes sociais e já me perguntaram também algumas vezes sobre isso. É, pessoas que ficaram sabendo do caso do meu filho, mesmo familiares, pessoas próximas, que levantaram, obviamente, a questão: tem cura? Seu filho um dia vai ser curado? Existe em algum momento todo o tratamento que ele faz vai gerar um fim desse diagnóstico? Gente, a resposta, ela pode ser um pouco dolorida para algumas pessoas, mas a verdade é que o autismo não é uma doença. Se não é uma doença, ela não tem como ser curada. Não há um tratamento de cura, tá? O que acontece? O autismo, ele é um transtorno, ele é um espectro. Vamos dizer assim, o cérebro dos autistas funciona de uma forma diferente. Eles nasceram assim. Logo, não é uma doença. O fato deles verem o mundo de uma forma diferente, deles terem outras formas de idealizar coisas, não significa que isso seja uma doença, tá? É só uma forma diferente mesmo de ver as coisas. Então, se não é uma doença, não há cura. Não existe cura para o autismo. O que existem são terapias que vão auxiliá-los a a lidarem cada dia melhor, né? Cada dia mais fácil com aquilo que eles podem ter dificuldade em sociedade. Então, por exemplo, um autista que tem uma dificuldade muito grande de socialização. As terapias vão colaborar para que essa pessoa, né, esse indivíduo, um dia não se sinta tão mal em conviver em sociedade, em conviver em grupos, porque senão vai ser uma pessoa muito isolada, que não vai conseguir nunca ter amigos, entendeu? Então é isso. Agora, a gente está falando se a gente fala de cura, a gente está idealizando de que um dia, em algum momento, nossos filhos vão acordar e não serem mais autistas. E isso não é real, tá, gente? Eles vão ser autistas pro resto da vida. Para toda a vida serão autistas. E isso, a gente tem que. É por isso mesmo que a gente precisa falar sobre o assunto. Porque fica parecendo, nesse mundo de capacitismo que a gente vive, fica parecendo que isso vai tornar eles inúteis, que vai tornar eles incapazes, que vai fazer com que eles nunca tenham uma vida normal, o que não é verdade, tá? É, as terapias elas colaboram muito, sim, para que eles tenham uma capacidade maior de viver, e de lidar com sentimentos, de lidar com aquelas frustrações que às vezes são muito maiores neles, mas não vão mudá-los, não vão mudar quem eles são. Eles já são o que são. E eu não vejo nenhum problema nisso. Acho que se a gente tivesse diagnósticos hoje mais fácil, talvez nós descobríssemos tantos autistas no nosso redor, sabe? Tantos autistas adultos e idosos que vivem ao nosso redor, que acabaram se adaptando de alguma forma, mesmo sem nunca ter tido um diagnóstico, mesmo sem nunca ter tido, sabe, de fato, um apoio como deveria existir, né? E que estão aí, que provavelmente sofreram muito para chegar até onde chegaram, que provavelmente enfrentaram desafios muito maiores para estar onde estão hoje, mas que estão, que chegaram. Então, acho que é aí que tá o pulo do gato, o segredo da coisa. A gente tem muita mania de, uma vez que nossos filhos foram diagnosticados com autismo, às vezes a gente coloca rótulos e fica pensando: ai meu Deus do céu, eu preciso pagar tratamento, eu preciso encontrar soluções, eu preciso achar curas. E é essa falha que a gente tem, muito grande. Não devemos procurar curas, porque não existem curas.
O que a gente faz é tentar tornar a vida deles mais saudável, né? Existe uma seletividade alimentar, a gente vai e cuida dela para que aquilo não se torne um problema de deficiência de vitaminas, né? De fraqueza no corpo, coisas assim. A gente tem um problema de fala, a gente procura uma fono para tratar essa questão da fala, para ver se essa criança vai conseguir desenvolver ou se ela vai precisar de comunicações alternativas para isso. Agora, você dizer que o seu filho um dia não vai mais ser autista, não existe, tá? Não existe. Ele vai passar toda a vida dele sempre sendo autista. O que a gente faz com as terapias é aliviar essas sensações, é torná-las mais leves para eles. Então, quando a gente apoia tanto o tratamento, o acompanhamento, né, de fato, das psicólogas e dos profissionais que estão em torno disso, não é porque a gente está falando assim, ah, não, vai lá, corre atrás, que seu filho depois, daqui a um tempo, seu filho não vai ter mais diagnóstico. Não é assim, tá? O que pode acontecer é, houve um diagnóstico precoce, porque havia um risco do seu filho ter, né, estar dentro do espectro, e aí, conforme as coisas foram acontecendo, mais para frente, numa nova avaliação, se identificou que talvez não houvesse o espectro, tá? Que com o esforço dos profissionais, era pouco atraso, então ele foi compensado. Então, talvez essa criança nem estivesse dentro do espectro, talvez tivesse outras questões envolvidas. Mas, assim, se o seu filho foi diagnosticado, você vê os atrasos, você percebe os atrasos, e você falar que isso vai ter cura, quando a gente começou a estudar, né, a questão do autismo, nós percebemos muitas características autistas no meu marido. Bom, um homem adulto que tem características de autismo que muito possivelmente prejudicou o lado social dele, né? Embora não tenha prejudicado fala, essas coisas, talvez nem por isso, até por isso ele nunca tenha nem chegado perto de um diagnóstico, mas prejudicou o lado social dele bastante. Hoje em dia a gente percebe que talvez o auditivo também, ele tem uma certa sensibilidade a sons. Sobreviveu até aqui. Poderia ter sido melhor para ele enfrentar fases difíceis como a adolescência, por exemplo. Teria talvez sido mais tranquilo se ele tivesse tido um acompanhamento psicológico? Muito provavelmente, mas não teve. Então, o que a gente tem hoje? Uma tentativa de fazer com que essas crianças não tenham que sofrer a mesma coisa que esses adultos autistas hoje. Se você procurar na internet, você vai encontrar muitos relatos de adultos que estão se descobrindo autistas hoje, porque hoje existem diagnósticos mais fáceis. Quando eu era criança, por exemplo, eu nunca tinha escutado falar em autismo. Dentro da minha sala de aula, hoje, vendo as coisas de um modo diferente, eu posso apostar em pelo menos uns dois. Mas naquela época não se falava isso. Naquela época tinha qualquer problema, mas o autismo em si não era uma palavra que se usava, não era um termo que a gente conhecia, não era comum você dizer, ah, aquela pessoa se comporta daquela forma porque ela é autista. Então, assim, tenham isso com vocês, tá, gente? Isso não é um problema, tá bom? Ele não tem cura, mas ele tem formas de se tornar mais brando, de fazer com que eles sofram menos e se adaptem melhor, se adaptem melhor, né, ao que os envolve, ao meio deles, tá? Isso é assim, sério, gente, não corram atrás de uma coisa que se você falar que você está procurando cura para o seu filho, é porque por enquanto, você não o aceitou como ele é. Então, talvez caiba você pensar um pouquinho melhor sobre sua aceitação do diagnóstico da criança, de como as coisas estão andando, e aí sim depois você pensar no que é melhor para o seu filho, tá? Porque a gente sabe que essa fase de luto ela é difícil,
ela não é o mesmo período para todo mundo. Tem gente que recebe o diagnóstico muito bem, tem gente que demora mais para aceitar. E normalmente nesse período de demora de aceitação é que vem essa coisa do, ai, mas será? Você não tem uma chance de cura? Mas será que não tem uma chance dele sair dessa? Então, gente, assim, é, acho que talvez eu faça depois um vídeo só sobre capacitismo, porque a gente tem um péssimo hábito de botar todo mundo de dentro das suas capacidades. Então, nossa, se não tem capacidade nenhuma, meu Deus do céu, tá ferrado. Nossa, se vocês, a gente limita tanto essa questão de capacidade, mas a gente limita tanto, tanto, é tão pequenininha a nossa compreensão da capacidade que dá até desespero. Quando eu vejo meu filho fazendo as coisas hoje em dia, e inventando jeitos novos de fazer as coisas, eu percebo que o que a gente chama de capacidade, o que a gente coloca dentro do capacitismo é triste demais. Porque meu filho não fala uma palavra, mas com um olhar, às vezes, ele me conta uma história inteira. E um dia eu ainda quero fazer um vídeo para mostrar para vocês aqui, só para vocês verem do que eu tô falando. O autismo, ele não é uma doença, portanto, ele não precisa ser curado. O autismo é uma forma diferente de encarar as coisas, de ver o mundo, de lidar com sentimentos, e é isso que pode ser trabalhado, tá? Trabalhar aquilo que faz o seu filho sofrer. Trabalhar aquilo que faz com que ele fique descompensado, que cause crises, trabalhar aquilo que pode ser inadequado, mas não curá-lo, porque ele é o que ele é, e eu tenho certeza, certeza, que ele é perfeito do jeitinho que ele veio ao mundo. Tenho certeza absoluta que do jeitinho dele, ele consegue te dar amor, carinho, e ele consegue expressar de alguma forma aquilo que ele sente. Pelo amor de Deus, não coloquem na cabeça. Tem uma ideia muito forte que circula às vezes por aí de que os autistas não têm sentimentos, de que eles não são capazes de amar. Cara, pelo amor de Deus, não vão por esse caminho, tá bom? Porque assim, eles têm sim sentimentos, até demais, em extremo, extremo, extremo. Só que eles não sabem demonstrar do mesmo jeito que a gente. A gente vai lá, abraça, beija, não sei o que, blá, blá, blá. Eles não têm essa mesma, por causa da sensibilidade, né? Sensibilidade de toque, essas coisas, então ele não consegue ter essa mesma forma de demonstração. Mas eu sei, por exemplo, que o meu filho demonstra carinho, porque ele vem no cabelo, e fica assim, no meu cabelo. É o carinho dele. E tudo bem, tá errado? Não tá. Por que eu tenho que querer que ele faça exatamente igual todo mundo faz? Se eu sei que aquela ali é uma forma de demonstração de carinho, tá? Então, assim, amem seus pequenos do jeito que eles são, não se preocupem. Mesmo sendo algo que não tenha cura, é algo que pode nos ensinar muito ainda. E eu acredito que essa é a maior missão do meu filho. Ele veio para me ensinar muita coisa que ainda me faltava aprender, tá bom? Então é isso, por hoje é só. Deixa seu like, curte aí o vídeo, se inscreve, não deixa de se inscrever, dá essa moral aí pra gente, por favor, dá aquela ajudinha, tá bom? E eu tô à disposição, se vocês precisarem de alguma informação mais, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar, tá certo? Então, um beijo pra vocês, um beijo na criançada toda, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.